Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui gravando esse vídeo, mandando uma mensagem para todos vocês, porque nós precisamos alinhar alguns assuntos, né? Porque eu acabo percebendo algumas coisas, participando, entrando em algumas aulas virtuais e também em reunião com os nossos professores. Então, nós precisamos alinhar certos assuntos e passar também algumas orientações para que o nosso serviço, né, que o nosso trabalho fique perfeitamente alinhado dentro da qualidade. Bom, então o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é uma dica que eu dou referente aos estudos domiciliares. Então, por quê? Esse período que estamos vivendo agora, esse período de isolamento, né, que estamos em casa, nós estamos em home office, trabalhando a partir de casa, e vocês também estão estudando em casa. Então, nós precisamos adotar certos procedimentos estes que facilitam o nosso dia a dia, né, que facilitam a nossa dinâmica. Então, para vocês, eu peço que vocês mantenham um estudo diário. Não deixem de estudar nenhum dia. Não é para estudar hoje e só depois voltar daqui a 3, 4 dias. Não. Esse estudo precisa ser diário, até para vocês não perderem o ritmo. Então, esse momento está sendo muito bom, porque vocês estão com a oportunidade de você mesmo montar a sua agenda, montar o seu cronograma, né? Então eu sugiro que vocês reservem pelo menos 2 horas diárias para que vocês possam dedicar aos estudos domiciliares. Quando eu falo estudo domiciliar, eu não estou falando sobre a aula ao vivo que vocês vêm tendo no Zoom, não. Eu estou falando na consolidação do conteúdo. É aquele estudo que vocês fazem fora da aula online, tá? Então, essa consolidação precisa ser feita no horário que você julgue melhor para você. A gente sabe que muita gente, logo após o almoço, sente sono, sente aquela moleza. Então, não é um horário, um período indicado para você realizar os seus estudos domiciliares, né? Então você deixa passar esse período da sonolência logo após o almoço, né? E deixe mais para a parte da tarde, a partir das 3, 4 horas, 5 horas da tarde, enfim. É você que vai montar qual o melhor horário para você estudar. Mas tem que criar esse cronograma, tá? Pelo menos 2 horas diárias para que você possa consolidar os assuntos que já foram tratados nas suas aulas e também para buscar novos canais, novas fontes, né, para fortalecer ainda mais os estudos de vocês, tá bom? Então, e além disso, e além de você ter de estipular qual o melhor período, qual o melhor horário para você estudar, para você consolidar os seus estudos, você precisa também verificar o melhor local. Eu sugiro que vocês tenham um cantinho, um quarto de vocês, enfim, algum lugar da casa que seja reservado para que você possa ficar estudando, longe de barulhos, né, coisas que possam te dispersar, né? Onde você tem as suas coisas, os seus materiais, como livro, caderno, caneta, régua, enfim. Todos os instrumentos
que facilitam os seus estudos, tá? Eu não aconselho que vocês deixem para estudar na sala, sentado no sofá, com televisão ligada, com pessoas passando, falando. Isso não é muito bom porque distrai, porque você não consegue se concentrar naquilo que você está lendo, né? Principalmente os nossos alunos que têm algum tipo de dispersão, que se dispersa muito rápido ou com muita facilidade. Eu sugiro que qualquer tipo de leitura referente a estudo, né, que seja feita em voz alta, porque aí você está se concentrando, você está ouvindo a própria voz. Então é uma técnica de estudo e consolidação. É por isso que você precisa ter o teu espaço, o seu cantinho de estudo com as suas coisas, né, para que você tenha sucesso nos seus estudos domiciliares. E um outro assunto que eu quero falar com vocês é que vocês, além das videoaulas, né, dos seus estudos de consolidação, o aluno ele precisa ser autônomo, mas autônomo no sentido de buscar novas fontes. Esse é um período muito propício, né? Que facilita muito a gente buscar novos canais, novas fontes de estudo para buscar algum tipo de conhecimento que venha agregar ainda mais a nossa bagagem, né? Não ficar preso somente ao que o professor leciona, não ficar preso apenas no que traz o livro, não. Você tem que ficar atento, tem que prestar atenção nos assuntos que o professor explana, nas explicações, nas leituras que trazem os livros, os cadernos, os exercícios, enfim. Mas também você precisa consultar outras fontes, né? Você precisa consultar outras leituras para que você venha ainda mais agregar essa bagagem de conhecimento, tá bom? Um outro assunto é em relação às aulas ao vivo no Zoom. A gente sabe que elas estão acontecendo diariamente, vocês participam, vocês têm os links, né, de acesso. Mas, exemplo, eu sei que a primeira aula começa às 7h30 da manhã. Então, eu sei que é um período complicado, né, da gente ter de acordar cedo para assistir a aula, mas precisa ser feito, tá? Porque a gente tem que imaginar o seguinte: e se as aulas estivessem presenciais, né, teríamos de acordar muito cedo, bem cedo, né, para chegar lá no colégio na hora certa, para que a aula comece às 7h30 da manhã, né? Então, ou seja, então a gente tem que pensar nesse sentido. Então, ou seja, se fosse na aula presencial, a gente não tinha que acordar cedo da mesma forma. Então, nas aulas online, a gente também precisa fazer da mesma forma, tá? Então, eu peço que vocês tenham pontualidade. Se a primeira aula começa às 7h30, que estejamos lá pontuais às 7h30, no máximo um pequeno atraso de 5 minutos, 7h35. Não mais do que isso, tá? Porque o professor já está lá e os seus colegas também já estão lá. Então, ou seja, você precisa também estar lá para fazer parte da sua turma e juntos estudarem, tá? Então, eu peço que vocês sejam pontuais, que vocês levantem, se despertem um pouquinho antes, porque eu sei que todo mundo precisa acordar com tranquilidade, se preparar fisicamente, né, o rosto,
precisa juntar os seus materiais, livros, caderno, caneta, lápis, régua, enfim. Juntar tudo, deixar isso tudo perto de vocês para acessarem o link para ter a sua aula ao vivo com o seu professor. Além disso, a gente solicita que quando vocês estiverem lá ao vivo, na aula, no Zoom, com o professor de vocês, que vocês mantenham a câmera ligada, tá? E isso é uma orientação que eu passei para todos os professores. Sei que eles já repassaram para vocês, mas é sempre bom lembrar, né? É sempre bom reforçar que as câmeras vocês precisam ligar as câmeras, tá? Por quê? Porque primeiro o professor ele precisa saber quem está do outro lado, quem está assistindo a aula. Porque ele tem que fazer a chamada, ele tem que preencher a lista para saber qual aluno que está presente e qual aluno está ausente, tá? E além disso, durante a aula, o professor precisa olhar para vocês, observar o rosto de vocês, né? Para saber se vocês estão atentos, para saber se vocês estão entendendo a aula, ou vocês estão com aquele rosto, com aquela expressão de dúvida, que não está entendendo nada. Então, isso é muito importante para quem está dando aula perceber essas nuances, né? E, enfim, então a gente pede que vocês mantenham a câmera ligada, mas o microfone desativado, desligado. Por quê? Porque o som paralelo que fica no ambiente atrapalha quem está assistindo aula e também atrapalha o professor que está dando aula, porque sempre tem um barulho extra, né? É alguém que fala mais alto, é alguém que chama uma outra pessoa, é o carro do pão que passa, é um cachorro que late. Então isso tudo atrapalha quem está numa aula virtual, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta para fazer referente à aula daquele conteúdo, que vocês mandem alguma coisa escrita, levanta a mão. Aí vai depender de cada professor, né? Cada professor estabelece certas regras para que você possa abrir o seu microfone para falar, para perguntar, para esclarecer a sua dúvida, tá bom? Um outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre o teste e é sobre a prova, tá? Vocês farão o teste. É por isso que é importante que vocês mantenham os seus estudos em dia e diário, tá? Porque vocês farão teste agora a partir do dia 22 de junho, tá? Desse mês. Dia 22 agora vocês farão um teste. Como que será isso? Os professores vão selecionar questões lá no Avassai. Vocês vão fazer lá no Avassai todo o conteúdo referente ao livro 2. Livro 2, tá? Essa primeira parte até a metade dos conteúdos do livro 2. Os professores vão selecionar algumas questões e vocês farão essas questões, tá? Vale de 0 a 10. E vocês vão responder essas questões no Avassai a partir do dia 22 agora de junho, tá bom? E depois vocês farão as provas. Aí as provas serão no próximo mês, a partir do dia 27 de julho, tá? Mês 7. A partir do dia 27 de julho serão as provas. Também valem de 0 a 10, mas aí vocês farão de uma outra forma. Enquanto o teste será lá no Avassai, lá no portal do Sai Digital, as provas não. Vocês farão de forma também online,
pelo Google Forms, mas em breve vocês receberão mais notícias, mais orientações e o link de acesso do teste, que vai ser lá no Avasai, e a prova que vai ser online, tá? Pelo Google Forms. Então vocês em breve receberão mais orientações quanto a isso. Eu estou adiantando esse assunto logo aqui agora, porque vocês precisam prestar atenção para os estudos. Não deixe para amanhã, para depois. Ah, depois eu estudo, depois eu vejo, depois eu leio, depois eu faço. Não, porque aí vocês podem se atrapalhar. Vocês vão se enrolar com a quantidade de conteúdo. Então, precisa ser aos poucos, diariamente, em doses homeopáticas. Diariamente um pouco. Você estuda um pouco hoje, faz uma leitura amanhã, mas o que não pode é deixar o conteúdo acumulado, porque se o teste já é dia 22, né, já vai ser no dia 22, e a prova logo no próximo mês, então não pode ter conteúdo acumulado aí, não pode atrasar isso, tá? Então vocês precisam prestar essa atenção. Em relação ao nono ano, ao oitavo e o nono ano, vocês estão com aulas de língua portuguesa, história e geografia com as professoras da nossa outra unidade do Santa Marta, que é o Santa Marta Premium. Então vocês estão, né, tendo essas aulas lá, todo esse conteúdo. Peço que vocês participem, sejam pontuais, tá? Porque vocês estão na outra unidade. Então eu peço que vocês não se atrasem. Se está marcado para hora tal, para hora X, então acessem na hora certa, se comportem, tá bom? Eu fiquei sabendo que o nono ano falou alguns palavrões, então isso não é muito legal, tá? Porque somos visitas. Então eu peço que vocês aproveitem bem, tá? Essas aulas, não fiquem com dúvidas, perguntem. Então isso é fundamental no nosso processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Voltando só um pouco em relação ao teste e prova, eu sei mais em relação ao teste, né? Que serão feitos lá na plataforma do SAI Digital. Então eu sei que nós temos alguns casos especiais e esses casos especiais com certeza serão tratados, tá? Nós já estamos vendo como vamos dinamizar todo esse procedimento, mas referente os casos especiais, eles serão tratados de forma individual, tá bom? Então vocês aguardem aí em breve as orientações referente aos testes e provas, tá bom? Bom, é só isso. Eu acredito que consegui passar a mensagem que eu gostaria, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só fazer contato com a gente lá na secretaria do colégio ou no WhatsApp do colégio, tá bom? Ou no e-mail que vocês já sabem que recebem lá pelo Tule. Preste atenção no Tule, sempre estejam acompanhando o Tule, tá? Porque eu sempre posto aulas, atividades, tá bom? Então eu peço que vocês sempre fiquem atentos ao Tule, tá bom? Eu agradeço o tempo de vocês que ficaram aqui me ouvindo, tá? E espero que estejamos muito em breve lá no colégio com as nossas aulas, tá bom? E que todos estejam bem. Até breve.